Nossa boa noite de muita paz a todos. Paz essa que rogamos que continue sendo emanada do nosso Senhor Jesus Cristo, envolvendo a todos nós nessa grande família de encarnados e desencarnados, que buscamos estarmos mais próximos a Ele esses instantes, em que aqui nos reunimos na busca dos esclarecimentos do Seu Evangelho, que se transfigura no cristianismo redivivo, que aquece, acalenta as nossas almas, os nossos espíritos, nos auxiliando de sobremaneira na nossa caminhada de aprendizado evolutivo dos valores morais e espirituais, tão importante para o nosso progresso. Ou seja, é sem sombra de dúvida a principal ferramenta para nós, quando recebemos a bênção da reencarnação, ou seja, regressarmos novamente ao corpo físico como nós nos encontramos hoje, para darmos continuidade na nossa caminhada evolutiva desses ensinamentos e desses valores que hão de nos auxiliar e estarmos mais próximos de Deus. Filhos mais dignos de um grande Pai, soberanamente bom, justo e misericordioso. Portanto, que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, nos inspirem a todos nós a bem comentar e a bem entendermos coletivamente esses ensinamentos. Nosso tema de hoje, como foi dito, é a porta estreita, uma das parábolas de Jesus. E nós começamos dizendo o seguinte: em toda e qualquer situação que nós vivenciarmos na nossa vida, seja ela qual for, feliz ou não, nós encontraremos respostas e esclarecimento no Evangelho de Jesus. A porta estreita, onde Jesus exorta, conclama, chama os homens a essa atenção desses novos valores, nós temos que começar dizendo também o seguinte, que não foi só Jesus, há 2000 anos, que começou a falar aos homens, os encarnados, a necessidade da transformação dos valores, a necessidade da transformação, de nos transformarmos em pessoas melhores, em seres melhores, em filhos e irmãos melhores. Porque então, antes de Jesus, aqueles que também caminhavam como encarnados, muitos de nós, inclusive presentes nessa jornada, não estávamos à mercê da sorte. Diuturnamente e incansavelmente, Jesus, o grande governante desse planeta, seguindo as orientações do nosso Pai, vem atentamente observando e auxiliando individualmente a cada um de nós. Por isso, existe uma lenda egípcia de mais de 3, 4 mil anos que conta a história do peixinho vermelho. Isso está no prefácio do livro Libertação, de André Luiz, uma das suas obras. Mas, nessa lenda, já vem esclarecer para nós a atenção do plano espiritual para aqueles que já caminhavam encarnados, salientando, informando, esclarecendo sobre a necessidade de valores sobre a transformação do indivíduo, do ser em seres melhores. Um resumo dessa lenda. Essa lenda, se procurarem na internet, com certeza vocês vão encontrar, porque ela é muito famosa. Mas a essência dela hoje é nos exortar e esclarecer que Deus e Jesus está vigilante ao nosso caminhar há milênios. E a lenda diz o seguinte: num rico e belo palácio, existia um lago artificial em que aproveitava a água corrente de um riacho que passava. Esse lago era todo de ladrilhos, porcelanas, de azul turquesa, embelezado. Vivia uma comunidade de peixes, que viviam dentro do bel prazer de se alimentando de larvas, de ervas que desciam com a correnteza desse pequeno córrego. Lá eles se reuniram e elegeram um daqueles peixes maiores como seu rei e que dominava e comandava a comunidade.
existia uma grande quantidade de peixes, mas no meio deles existia um peixe pequenininho, vermelho, que vivia constantemente na busca do seu alimento para a sobrevivência, quase sempre passando fome e necessidade, porque os grandes e os maiores, os gordaluchos, como está lá a dizer, se alimentavam muito mais rapidamente e tinham uma prioridade do que ele. E ele começou a pesquisar e fazer uma avaliação daquele pequeno lago artificial dentro daquele belo palácio. E ele foi observando os cantos, e ele percebeu que a correnteza fluía e que passava através de uma grade muito estreita. Ele tentou passar ali, não conseguiu, voltou e continuou fazendo sua observação. E de acordo com que ele não conseguia se alimentar, um dia ele, com muita curiosidade e tendo a certeza de que aquilo não poderia ser o centro do universo, aquele pequeno ambiente em que eles viviam, em que o mundo não girava em volta deles, ele se aproximou daquela grade e, com um pouco de esforço mais forte, perdendo algumas guerras, ele consegue atravessar. Sai por um cano, sai no canal e cai num grande lago. E lá ele fica maravilhado pela quantidade de peixes e de alimento à vontade em que todos eles se alimentavam. Mas ele observa que aquele lago também tinha seus limites. E ele avança através do lago, dos rios, e ele vai em direção ao grande oceano. E lá ele descobre a maravilha da imensidão do oceano. E começa a viver numa comunidade de coral com outros peixes. E um dia, impressionado pela grandeza de tantos peixes e variedades, ele se aproxima demais de uma baleia e ele é engolido por ela. Nesse momento, quando ele percebe-se do perigo que ele se envolveu, ele ora pedindo ao Deus da vida que o auxiliasse. E como que por um milagre, a baleia regurgita e o coloca em liberdade. Aí ele faz uma análise mais profunda. Se dentro dessa grandeza em que se corre todas essas vidas em direção a esse grande mar, os irmãos dele naquele pequeno lago correriam risco. E ele, preocupado, envolvido, condoído, volta e faz todo o trajeto de volta e regressa, já passando com mais facilidade através da grade, ele regressa àquele pequeno lago, naquele palácio que ele vivia. E ele começa a falar sobre as maravilhas. E quando ele percebe, ninguém tinha percebido que ele tinha se ausentado. E ele começa a falar das maravilhas, que existiam outros rios, lagos, um oceano enorme de água salgada, em que o alimento era farto e que a vida era plena, em que existia céu, mar, uma imensidade de valores. O pessoal começa a acreditar, chamá-lo de louco, que ele está ensandecido, que ele está fora da realidade, que ele não está convivendo dentro dos valores daquela comunidade. E ele, dentro daquela comunidade, pede àqueles mais próximos ao rei que o levem até ele para que ele possa esclarecer esses ensinamentos. E aí ele tem a oportunidade de chegar no rei e começa a falar. E o rei, de uma maneira sarcástica, gordo, bonachão, imensamente largo, reúne toda a comunidade e deixa ele explicar. E ele explica novamente todos aqueles valores, as oportunidades, mas ele diz no final, mas que para isso existe a necessidade de um sacrifício, para que deve reduzir o excesso de alimentos e do comodismo e da ociosidade, e passarem por entre as grades. Aí o rei, muito bonachão, se encosta e coloca uma guerra dentro das grades, e fala assim, mas nem a minha guerra não passa aqui. E todo mundo ri dele, se diverte, ele fica triste, mas retoma o seu caminho de aprendizado e de liberdade, e passa pela grade e vai embora. E começa a viver feliz naquela comunidade de coral no oceano. Passa-se o tempo, chega-se a triste notícia de que uma grande seca ocasionou a morte de todos aqueles que viviam na comunidade, porque todos secaram, muitos morreram atolados na lama, no barro, e outros tentando atravessar a grade, morreram espremidos nela. Essa é a base do nosso ensinamento de hoje, uma história simples,
mas no seu bojo um valor moral e espiritual com tanta profundeza que nos remete a esses ensinamentos maiores que Jesus nos passa. Porque quando Jesus exorta os homens, nos chama a esses valores no texto bíblico e evangélico, em que demonstra claramente de uma forma imperativa, não nos dando outra opção, ele fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão ficam nesse caminho de aprendizado. Quantos às vezes se perdem por esse caminho que a ela conduz, e que quão poucos a encontram, quão poucos a encontram. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo de 13 a 14. E a gente começa a se debruçar sobre esses ensinamentos. Quais são esses valores que Jesus nos passa? O que Ele está querendo nos dizer? O que Ele nos chama a atenção dessa maneira quando fala claramente da necessidade de nos transformarmos, de buscarmos novos valores, de conquistarmos novas virtudes, de nos aprimorarmos como irmãos de caminho. E Ele continua nos dizendo com uma profundidade que, afinal, todos os ensinamentos e todas as oportunidades que Ele tinha para nos passar, Ele se debruçava atentamente para deixar gravado para todos nós os seus ensinamentos. Deixarmos embutidos no íntimo das nossas almas esses valores para que um dia despertasse. Assim como o lavrador coloca a semente em solo fértil e aguarda o tempo necessário para que ela germine e dê os seus frutos. Assim também é esse trabalho que ele fez, vivenciando através do seu exemplo e de todos os seus ensinamentos. E aí a gente pergunta: qual é o significado da porta? E a sua simbologia que tem nas diversas religiões? A porta estreita refere-se à nossa salvação? O que Jesus realmente quis dizer no termo porta estreita? E é nessa hora que nós, estudantes, aprendizes da doutrina espíritas, aqueles que aqui adentram pela primeira vez, aqueles que têm simpatia, aqueles que gostam da doutrina, gostam dos seus livros, das suas doutrinas, dos nossos livros doutrinários, dos nossos romances, mas momentaneamente nós começamos a nos questionar, porque a doutrina espírita nos dá a oportunidade de usarmos a nossa fé raciocinada. É dessa maneira que, diante de todas essas simbologias de valores das parábolas de Jesus e dos ensinamentos que são passados, nós temos a oportunidade, através do nosso livre-arbítrio, aceitarmos ou não, questionarmos, raciocinarmos sobre esses valores dentro de uma aceitação ou não. E é assim que nós começamos a entender certos valores que gradativamente, através desses 2000 anos, nós vamos absorvendo esses ensinamentos de Jesus. E a porta estreita revela um acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. Porta estreita quer dizer a saída do erro, a entrada da renovação. E é muito mais do que isso, porque através disso, as simbologias que nos chegam através da porta, ela é clara, porque você deixa de um ambiente e passa para o outro. Você sai de um local, usa essa passagem, e essa passagem divide dois estados. Um primeiro conhecido, um desconhecido, um valor presente, real e atual, outros valores em que temos que buscar e conquistar. Nas tradições judaicas e cristãs,
A porta significa um acesso às revelações. Cristo é a porta pela qual se chega aos reinos dos céus. Rompemos, através dos seus ensinamentos, as barreiras das questões materiais e vamos em busca desses valores morais. Porque quando ele disse, eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. E no sentido escatológico, é a possibilidade de um acesso de uma realidade e de valores superiores. E nós paramos para pensar o que realmente acontece. Como que é o nosso processo de estarmos hoje encarnados? Simplesmente Deus nos conduz a novas oportunidades reencarnatórias e aqui chegamos com que objetivo? Quais são as nossas prioridades? Já aprendemos no nosso aprendizado doutrinário que nosso mundo hoje, o nosso planeta Terra, é um mundo de provas e expiações, onde provas nada mais é do que temos que passar por certas experiências para comprovar e demonstrar o nosso aprendizado de transformação ante os valores intelectual, moral e espiritual. As expiações são as experiências, provas ou testes que teremos que passar em decorrência de erros assumidos em existências anteriores e que temos que passar pelo processo da transformação e da correção nessa existência. Então, quando nós temos esses valores, nós nos debruçamos sobre esses ensinamentos e começamos a entender a metáfora de quando se fala de uma viagem. Nós falamos sobre a questão de quando nós vamos para um outro país, quando nos predispusemos a viajar para um outro país, para um outro continente, nós sempre queremos saber o que vamos usar lá, se lá é mais frio, se lá é neve, se lá é mais calor, qual a roupa que se usa, até o tipo de dinheiro que se usa lá, porque o nosso dinheiro não serve lá. E a gente faz essa relação com os valores morais e espirituais da nossa existência como encarnados. E se nós tivermos que empreender uma viagem para outra vida, o que nós levamos? O que nós conseguimos levar? Porque sempre se fala que a única coisa certa na vida é a morte. E nós aprendemos que o que morre é o corpo físico, o espírito vive. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus espiritualmente, como centelha divina, como luz. Como nós regressaremos para a vida espiritual? Já diz um dos nossos mentores que diz o seguinte, que quando regressamos para a vida espiritual, nós não conseguimos levar nenhum palito de fósforo, que é a coisa mais barata dentro dos valores materiais. Mas o que nós levamos? Somente o que se passa pela essa porta estreita. E quando nós vamos ultrapassar essa porta da desencarnação e regressarmos para a vida espiritual, que é a nossa vida espiritual, Allan Kardec nos ensina de uma maneira profunda, clara, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a verdadeira propriedade é o desenvolvimento da inteligência, os conhecimentos morais e o bem que tivermos praticados em prol dos nossos próximos, dos nossos semelhantes. A ação no bem, a conquista de valores em que nós muitas vezes deixamos passar desapercebidos. Mas, analisando com um pouco mais de profundidade, tem uma coisa que chama-se os pedidos. Quando nós ainda no plano espiritual lá nos encontramos, acompanhado dos mentores e dos planejadores do processo da reencarnação, do departamento do planejamento da reencarnação, junto aos nossos mentores ou futuros nossos anjos da guarda, nós, antes dessa oportunidade vir, nós fazemos um monte de pedidos, e nós pedimos para passar por essa prova direta da porta estreita, a fim de aproveitarmos as oportunidades da evolução espiritual que aqui temos, ou seja, dar uma oportunidade através das duras provas e das experiências que temos que passar muitas vezes pelo sacrifício e pelo sofrimento, seja quais forem, de podermos acelerar o nosso progresso espiritual ante essas dificuldades.
E aí nós queremos vir com defeitos no corpo, impossibilidades mil. Quando nós lá nos encontramos, nós aceitamos qualquer proposta. Às vezes nós não temos esse comportamento no dia a dia, de acordo com a situação que nós encontramos, nós estamos aceitando qualquer proposta, a fim de que tenhamos e estejamos aptos em condições de passar por esse trabalho e ressarcir os nossos compromissos, os nossos débitos do passado. E também estarmos preparados para essa compensação e reparação futura de bem-aventurança, que nós vemos claramente os bons espíritos caminhando no plano espiritual. É assim que nós procedemos? Aí nós começamos a entender o porquê de muitas dificuldades e de tropeços quando nós aqui estamos encarnados. Porque nosso planejamento da reencarnação, nós reconhecemos a necessidade de passar por certos sofrimentos reparadores, purificador, como está aí, em decorrência de sérios compromissos, erros e falhas do passado. Então nós queremos corrigir. Nós ansiamos pelo sacrifício, pela dificuldade que redime, que corrige, que auxilia e embeleza a alma no seu progresso de aperfeiçoamento. Nós queremos exaltar os obstáculos e dificultar muito. Nós compreendemos, como diz o Chico aqui, compreende a alma, compreende que a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa senão que seja uma bela lição na vida, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos dos infinitos, mais evoluído. Estando encarnado, porém, voltamos a procurar as portas largas por onde transitam as multidões, esquecendo de todos os seus compromissos assumidos. É uma realidade nossa. Nós deixamos novamente a estarmos envolvidos por aqueles sentimentos mais fortes, que são as paixões, que é a ociosidade, as paixões negativas, que muitas vezes nos arrastam novamente para sérios compromissos nessa reencarnação. E eu busquei um exemplo para isso. Num livro que a gente já cita aqui embaixo, que é Estante da Vida, do Chico Xavier, lá no capítulo 5, tem um irmão nosso que está lá e faz um pedido. Ele faz um pedido e ele diz o seguinte: conceda-me a lepra, o abandono dos entes queridos, a extrema penúria, a loucura ou a cegueira, os calvários morais e os tormentos físicos de qualquer natureza. Os mentores espirituais pensam e dizem o seguinte: fazem um despacho, determinam para ele: você vai ser um médium espírita. Passa o tempo, ele encara. Aí quando ele é procurado para saber qual a atividade que os espíritos vão procurar, onde eles encontram ele? Na sua casa, confortavelmente acomodado, assistindo televisão. E nesse livro tem muitos exemplos para a gente ver. Por exemplo, aquele espírito valoroso que pedira a lepra, a cegueira, loucura, idiotia, fogo selvagem, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desagravar a própria consciência no plano físico, depois de se acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhes caracterizam a obra do reajuste e preferia a ociosidade enquadrada em seu pijama com medo de trabalhar. Não estou inventando. É uma situação muito comum para nós hoje em dia. Porque quando nós começamos a entender esses princípios, esses valores tão importantes que a doutrina nos traz, essa doutrina consoladora e esclarecedora, quando esse cristianismo redivivo do Evangelho de Jesus se faz mais luz em nossas mentes e corações, nós ficamos intimidados ante esses valores, porque ele já começa a demonstrar a necessidade com mais clareza da nossa transformação, do nosso esforço, da nossa dedicação em sermos melhor. Por isso que quando nós vemos Jesus falar que há necessidade de separar o joio do trigo, ele está falando de separar o bem do mal.
E os dois crescem juntos, porque o mal cresce conosco. O mal é originado em nós. E há chegado o momento em que nós teremos que tirar todas essas ervas daninhas, atirá-la e jogar ao fogo. É isso que Jesus nos fala. E Ele vai nos passando esses ensinamentos com muita profundidade, para que nós entendamos que somente através dessa transformação é que nós conseguiremos entender a necessidade do progresso. E aí a gente faz uma análise entre a porta larga e a porta estreita. Em geral, tudo aquilo que desvia as nossas ações dos fins mais elevados da vida e dos compromissos assumidos no plano espiritual é a porta larga. Vícios materiais e morais, festas mundanas, os prazeres e as paixões desenfreadas, enganar os outros para oferir lucros e etc. Tudo isso. Tudo em que nós acabamos utilizando dos nossos valores, dos nossos conhecimentos, dos nossos intelectos, a fim de nos beneficiar em prol de uma maneira egoísta e gerando prejuízos a outrem, nós estamos percorrendo o caminho da porta larga. E por que então existe a porta larga? Porque Por que Deus permite que exista essa porta larga? Porque demonstra-se então ser tão difícil passar pela porta estreita e nós temos à nossa disposição a porta larga. Se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, nós vamos pensar, será que Deus está sendo justo em deixar com que as coisas materiais, as paixões, os vícios, as imperfeições, os nossos males, ainda continuem nos conduzindo cada vez mais? E que cada vez mais difícil se ultrapassar pela porta estreita, pela lapidação, pela transformação, é a necessidade do sacrifício e da transformação. Mas também, nós temos que entender que a porta larga, ela tem uma série de significados. Ela está presente em quase todas as nossas oportunidades e ação do dia a dia, desde a forma de pensar, de falar, de proceder, de agirmos ante os nossos familiares, no ambiente de trabalho, no ambiente social, seja qual for. Mas ela está presente, porque nós conseguimos entender que a porta estreita, ela tem várias características, mas sem sombra de dúvida, todas elas nos remetem ao aprimoramento e à evolução, a sermos melhores, a agirmos no bem. Todos nós que temos a oportunidade com esse planejamento desse nosso irmão, que aqui nos encontramos, e que diante dessa encarnação, ainda deixamos nos arrastar pelos interesses materiais, permanecendo na ociosidade, na preguiça, nós estamos deixando de vivenciar a oportunidade de passarmos, regressarmos por essa fase da porta estreita, como é aquela gradezinha do peixinho vermelho, e regressarmos em melhores condições para a vida espiritual. Mas nós passamos várias portas estreitas, quase todo dia, das dificuldades do dia a dia, da vivência de um pouco mais de paciência com o familiar, conviver melhor com o esposo, com a esposa, sermos um melhor filho, um melhor irmão, um melhor pai, um melhor amigo, um melhor profissional, uma pessoa mais digna, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais fraterna, porque nós somos expostos a esses valores a cada instante do nosso dia. E para nós, quando nos deixamos levar pela questão de analisar, julgar ou questionar os nossos irmãos de caminho, nós estamos nos comprometendo e deixando de exercer o princípio maior que Jesus nos ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça a teu próximo aquilo que queria que vos fosse feito. E é desses valores que aí a gente começa a entender, então, que estar com a própria consciência em paz é uma grande conquista, é uma caminhar pela porta estreita. O que adianta agradar aos outros e a desagradar a nós mesmos, aos nossos valores? Quantas vezes nós fazemos isso? Nós nos calamos para que os outros se sobressaiam, muitas vezes sabendo que eles estão errados, para evitar o atrito, o desentendimento, o desgaste, seja qual for.
Muitas vezes nós sacrificamos a nossa personalidade, os nossos valores, em busca de um bem comum. E nós temos que aprender, então, a renunciar a esses prazeres passageiros. Nós temos que aprender a não sermos mais omissos. Nós temos que começar a vivenciar dentro dos próprios valores que Jesus nos passou e nos ensinou. Valores esses que são a base da transformação e da evolução de cada um de nós. E ali eu coloquei a questão 922 do Livro dos Espíritos, porque ela é clara. Porque todos nós, quando adentramos a casa espírita, aprendemos, a casa espírita é uma casa de oração, um hospital, um pronto-socorro, uma escola de oportunidade, de aprendizado, uma oficina no serviço do bem. Mas nessa questão do Livro dos Espíritos, fala bem claramente para nós que, quando questionado, Allan Kardec questiona a espiritualidade, eles falam que a felicidade é algo que está acessível a nós. E eles relacionam as coisas materiais, morais e espirituais e a vida. E eles falam claramente, estabeleça suas necessidades, ou seja, defina aquilo que é importante para você dentro do contexto da vida material, dos bens, das conquistas. Não se deixa se perder no valor das buscas dos valores, de que cada vez querer ter mais posse, mais bens. Estabeleça aquilo que é necessário para você. E cada um de nós individualmente estabelecemos isso. Uns têm a necessidade, o compromisso, a missão de ser grande empresário, grandes empreendedores, políticos famosos, questionadores, pessoas de grande status, em que vão ter a condição e a oportunidade de auxiliar uma gama de irmãos de caminho. Outros, talvez como nós, ou pequenos, simplesmente aprendemos a ser um bom cônjuge, um bom marido, aprendemos a valorizar a família, ser um bom filho, ser uma pessoa mais digna e honesta na sociedade. Estabelecer as necessidades. Outra parte, consciência tranquila. Poder debruçar e cabeça no final do dia no travesseiro e dormir em paz. Harmônico, sabendo que agiu dentro dos valores que conduzem um homem de bem. E depois ele coloca lá assim, fé no futuro. Porque nós sabemos que tudo é transitório, que as coisas necessárias para nós, a consciência tranquila e a confiança na vida futura, nós já estamos trilhando, mesmo encarnados, de uma vida harmônica, equilibrada, já pela porta estreita, ante aos valores, sacrificando certos compromissos desnecessários, certos prazeres passageiros, valorizando as virtudes, os comportamentos, as amizades, o próximo, o respeito à sociedade, agindo de forma ética, agindo ante os valores que conduzem o homem à sua evolução. É assim que nós vamos entendendo que quando aprendemos a seguir o Cristo desses valores, aquele momento em que Joana de Cusa, que é a encarnação na época dos romanos antigos de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Pereira Franco, quando ela, junto com o seu filho, está sendo encaminhada, amarrada no poste para o martírio, o sacrifício de serem queimados, passando pelo processo de humilhação, de gozação, de sofrimento, de dores, de tortura, amarrada já no poste e o fogo se iniciando, um dos soldados a questiona: o seu Jesus Cristo te ensinou a morrer? E ela respira com muita força, já sofrendo as queimaduras no corpo, diz para ele o seguinte: ele não só me ensinou a morrer, como também a amar vocês. Esse é o ensinamento maior de Jesus, que quando ele abre para nós as oportunidades de compreensão e de valores, em que através do seu exemplo redivivo, se submete à cruz do madeiro, para deixar o exemplo vivo de doação e de amor, em que, mesmo ante o sacrifício da sua própria vida, o bem das conquistas dos valores espirituais são mais importantes para todos nós. Que naquele momento em que ele, já nos seus últimos momentos respirando, com dificuldade,
percebe espiritualmente pela sua grande mediunidade, a dificuldade de que o irmão passado, cercado já por aqueles falanges de espíritos de luz dos arquitetos do universo, sendo envolvido em fluidos de amor para que dirimisse as suas dores e os sofrimentos físicos, onde já se amplia o coragem de anjos cantando para o regresso do grande governante do planeta ao mundo espiritual. Quando todos ali se questionavam sobre essa situação fisicamente, da dor e do sofrimento que passava o Cordeiro Divino, ele respira e chama mentalmente, e uma luz se aproxima em grande velocidade. Era o Espírito da caridade, se aproxima de Jesus, e Jesus mentalmente faz um pedido a ele: volte e socorre Judas, porque ele acaba de se suicidar. Aí ele sorri para esse anjo de luz da caridade e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda hoje, 2000 anos depois, estamos nesse processo de caminhar, do aprendizado, de valores, não entendendo muitas vezes as parábolas que Jesus nos fala. E digo para vocês com uma grandeza, de que esse amor de Jesus para com todos nós é imenso, porque Ele tem uma atenção especial para cada um de nós, por seu infinito amor, bondade e misericórdia. E que quando nós entendemos a relação de Allan Kardec, de Chico Xavier e todos esses incansáveis obreiros do bem para com Jesus, a submissão desses irmãos, exemplo vivo que tivemos, desse amor maior para com o próximo, em referência a serem tarefeiros, obreiros do Cristo nessa sua grande obra do bem, nós entendemos o ensinamento que Allan Kardec nos deixa, que é o seguinte: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para combater as suas más inclinações. Ou seja, ele está dizendo para nós, estudiosos, espíritas, aqueles que gostam da doutrina espírita, que têm afinidade, simpatia com essa doutrina maravilhosa, que nós temos também que entrar pela porta estreita, porque é só ela que é o caminho que nos conduz ao Pai. Porta essa que transforma os valores morais para cada um de nós. Porta essa que deixa claro, como o irmão X no capítulo 4 das Cartas Crônicas, que nos dá uma ideia de uma desencarnação tranquila, e ele diz: comece a renovação dos seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais. Os excitantes largamente ingeridos constituem perigosa obsessão. Não se renda às tentações dos narcóticos. Se tiver dinheiro, não adie as doações, caso esteja realmente inclinados a fazer. Não estamos dizendo que tem que fazer a doação, não. Mas é que você tem o desejo, ele está dizendo: faça, não desperdice o tempo nem as oportunidades. Em família, observe cautela com testamentos. Não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos, tipo, é meu marido, é minha esposa, é minha família, são meus bens. Convença-se de que se você não experimenta simpatias por determinadas criaturas, há muita gente que suporta você com muito esforço. E aí a gente conclui dizendo o seguinte: esforcemo-nos para vencer as nossas más tendências. A outra saída, só essa, seguir ao Cristo. Somente assim poderemos passar pela porta estreita e criar condições para a salvação da nossa alma imortal. Deixo para vocês essa frase de Chico Xavier, que eu acho ela maravilhosa. Agradeço imensamente a paciência de vocês, o carinho, a atenção aos nossos irmãos mentores. Muito obrigado.